A cena na Ponte do Limite é um cenário de crise institucional. O silêncio é interrompido apenas pelas sirenes de emergência e pelo peso da traição revelada. O confronto de autoridades. A chegada de Vilanova e da delegada de Porto Alegre, Rosane Cabral, altera a dinâmica no local. A presença de Cabral, conhecida por sua natureza ardilosa, impõe uma camada extra de tensão sobre o procedimento de Cenália. A entrega da arma. Cenália, mantendo a disciplina apesar da desolação, entrega sua arma a Vilanova conforme o protocolo padrão para casos de uso de força letal, ou quase letal, contra outro agente. O relato de Cenália: ele não me respondeu e não se identificou quando eu ordenei que ele largasse a arma. Foi legítima defesa, inspetor. A postura da delegada Rosane Cabral. Rosane Cabral observa o policial ferido, Rodrigo Nunes, e, em seguida, observa Cenália com um olhar analítico que esconde suas verdadeiras intenções. Rosane Cabral, com um tom frio: detetive Cenália, a situação é, no mínimo, delicada. Um policial de Brotóvia baleado em uma cena de crime ligada a uma facção criminosa. Isso vai muito além de um simples protocolo de legítima defesa. O Departamento de Polícia Civil e Forense, DPCF, está sob uma luz muito negativa agora. O estado de Rodrigo Nunes. Enquanto os paramédicos estabilizam Rodrigo Nunes, a equipe percebe que o tempo é crucial. Vilanova, para Cenália: Cenália, mantenha a calma. A corregedoria será acionada, mas precisamos manter o foco. Se Nunes sobreviver, ele é a chave para entendermos como os Malacar infiltraram o nosso batalhão. Situação crítica. Segurança de Nunes. A delegada Rosane Cabral pode tentar assumir a custódia de Nunes sob pretexto de jurisdição ou investigação interna, o que poderia colocar o policial ferido em risco caso ela esteja, de alguma forma, ligada aos interesses da facção. A posição de Cenália, a entrega da arma e o relato imediato protegem o detetive, mas deixam-no momentaneamente afastado da linha de frente da investigação enquanto a corregedoria analisa o caso. Minutos depois. No DPCF. Christian, o Rodrigo foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. A notícia trazida por Christian atinge o DPCF como um golpe devastador. A morte de Rodrigo Nunes não apenas encerra a possibilidade de um interrogatório imediato, mas também levanta suspeitas sobre a integridade de outras figuras dentro da corporação. O impacto no DPCF. A atmosfera no departamento é de choque absoluto após a confirmação da morte de Rodrigo Nunes na Santa Casa de Misericórdia. A perda do elo principal. Com o falecimento de Nunes, a investigação perde a fonte primária de informações sobre como os Malacar infiltraram o batalhão. A suspeita de queima de arquivo. Cenália e sua equipe precisam considerar a possibilidade de que Nunes tenha sido alvejado ou não tenha recebido o suporte necessário a tempo, ou ainda, que ele próprio fosse um alvo caso tentasse falar. A reação de Cenália. Cenália, ainda sentindo o peso da decisão de ter disparado contra um colega, encontra-se diante de um novo desafio. Necessidade de transparência. O detetive precisa garantir que a perícia da Santa Casa sobre a morte de Nunes seja acompanhada por alguém de absoluta confiança, para evitar que qualquer evidência médica ou física seja adulterada. Investigação paralela. A presença da delegada Rosane Cabral, agora aliada à morte súbita de Nunes no hospital, cria um cenário onde a desconfiança é o único caminho seguro. A tensão no DPCF atinge um nível crítico com a chegada de Fred Telles e Bruno Almeida, os parceiros de Rodrigo Nunes, que, em um rompante de fúria e suspeita, tentam atacar Cenália. O clima de vingança é palpável, mas é interrompido pela presença autoritária e gélida da corregedora Monalisa Duarte. O confronto no DPCF. A presença de Monalisa Duarte é o divisor de águas. A interrupção. A corregedora não apenas impõe ordem, ela assume o controle total do ambiente. A menção ao gabinete de Vilanova sinaliza uma investigação formal e sem precedentes. O isolamento de Cenália. Ao ser chamado para uma conversa particular, Cenália entende que a sua situação é extremamente frágil. Ele é o homem que matou um colega de farda em circunstâncias ainda nebulosas. No gabinete de Vilanova. O ambiente está carregado. A corregedora Monalisa Duarte,
conhecida por sua implacabilidade e por nunca ter deixado um caso de corrupção impune, olha fixamente para Cenália. Mona Lisa Duarte, detetive Cenália, a morte de Rodrigo Nunes cria um vácuo de respostas que eu pretendo preencher rapidamente. O senhor está sob investigação interna por uso de força letal, mas, mais do que isso, a corregedoria está interessada em saber por que um policial da ativa estava trocando tiros com o senhor em uma cena de crime dos Malacara. Cenália, mantendo a postura corregedora, minha prioridade era a neutralização de uma ameaça armada. Eu não sabia que Nunes estava infiltrado, mas a suspeita de que os Malacara possuem tentáculos dentro desta corporação é agora uma certeza absoluta. Se Teles e Almeida tentaram me agredir, talvez seja porque sabem mais sobre as atividades de Nunes do que estão dispostos a admitir. O dilema de Cenália. A situação é uma armadilha perfeita. A investigação sob ataque, a corregedora pode suspender Cenália de suas funções, o que impediria a continuação da caçada aos fugitivos do Corolla Prata. O risco interno, Teles e Almeida estão livres, e possivelmente, desesperados para ocultar o envolvimento de Nunes, e o deles próprios, com a facção. Bronson avisa Krisha, ele olhou na rede social do Capitão Robson, que ele e Nunes eram amigos em comum e, inclusive, compartilharam uma foto deles juntos com os dois policiais numa festa num bar. A descoberta de Bronson cai como uma bomba no colo de Krisha. A imagem de Robson, Nunes, Teles e Almeida juntos em um bar, em clima de confraternização, desmorona a narrativa de que a relação entre o capitão e o policial morto era apenas estritamente profissional. O elo de ligação. Bronson corre até o gabinete de Vila Nova, onde Cenália está sendo interrogado pela implacável Mona Lisa Duarte. Ele não se importa com a etiqueta, ele entra, interrompendo o interrogatório. Bronson, ofegante, mostrando o celular, detetive Cenália, corregedora. Olhem isto. O Rodrigo Nunes, aquele que o Cenália alvejou, não era um estranho para o capitão Robson. Eles frequentavam os mesmos lugares, eram amigos próximos. O Robson estava escondendo o nível de intimidade que tinha com o homem que estava tentando matar o Cenália na ponte. A tensão no gabinete. O silêncio que se segue é sepulcral. Vila Nova olha para a tela do celular, sua expressão mudando de confusão para uma fúria contida. Mona Lisa Duarte, que até então parecia julgar apenas Cenália, agora vira seu olhar analítico para a fotografia. Mona Lisa Duarte, tom cortante, isso muda tudo, Vila Nova. Se o capitão Robson omitiu uma amizade próxima com um policial infiltrado em uma organização criminosa como os Malacara, ele não é apenas um sobrevivente traumatizado. Ele pode ser a peça que faltava no tabuleiro. Cenália, com os olhos fixos na foto, por isso ele queria tanto ir conosco até a ponte do limite. Ele não queria nos ajudar. Ele queria garantir que, caso encontrássemos o furgão, ele pudesse limpar qualquer prova que ligasse ele ao Nunes. O perigo imediato. A descoberta coloca o capitão Robson sob suspeita direta de obstrução de justiça ou até de conivência com a facção. Bronson, tem uma outra foto, numa festa de aniversário, notem a professora Carolina Aguiar, no fundo, perto do bolo de aniversário olhando para Rodrigo. A revelação de Bronson transforma o que era uma investigação de atentado em um labirinto de segredos familiares e traições profundas. A imagem, uma simples foto de aniversário, agora funciona como uma peça de acusação. A revelação na foto. A equipe se aglomera em torno do tablet de Bronson. Lá está, o grupo de policiais em clima de festa, ao fundo, um tanto isolada e com uma expressão que parece de preocupação ou desconforto, Carolina Aguiar. Seu olhar, fixo e inquisitivo, está direcionado diretamente para Rodrigo Nunes. O peso da imagem. Ela não estava apenas lá, ela estava observando, murmura Cenália. A Carolina sabia de algo sobre o Nunes. Ela estava tentando conectar os pontos antes de todos nós. A conclusão das doutoras, a doutora Soninha, que observava a cena, é direta, Cenália, isso explica o alvo. Carolina não morreu por ser noiva de um capitão, ela morreu porque, como professora, ela tinha uma percepção aguçada e, provavelmente, descobriu a ligação obscura entre seu noivo, o capitão Robson, e o grupo dos Malacara através do Nunes. A reação de Mona Lisa Duarte.
A corregedora Monalisa Duarte, até então focada na conduta de Cenária, agora fecha o semblante com uma seriedade gélida. Ela percebe que a corrupção não é apenas um podre no batalhão, mas uma estrutura que pode ter custado a vida de uma civil inocente para proteger a fachada do capitão. Monalisa, Cenária, se o capitão Robson sabia que Carolina estava desconfiada do Nunes, ele não é apenas cúmplice de uma rede de tráfico. Ele pode ser o arquiteto da morte da própria noiva para manter seu segredo enterrado. O cerco se fecha. A situação tornou-se insustentável. O capitão Robson, que antes era o centro da compaixão de todos, agora é o principal suspeito de um dos crimes mais hediondos da história de Brotóvia. A cena na ponte do limite é um cenário